Olá, olá, estamos chegando ao vivo aqui. Já já vamos bater um papo com a Mirla Miranda, como a gente combinou nesse horário, sobre marketing político. A Mirla já deve estar entrando. Estamos no momento da pré-campanha. A pré-campanha, na verdade, já começou, já faz dias, né? E a construção da reputação é muito importante. Quem estiver aí ouvindo, responde para mim como é que tá o áudio. E aí, vamos esperar a Mirla entrar aqui e a gente vai começar a bater um papo. A Mirla Miranda, marqueteira de Rio Branco, do Acre. Conheço ela já há alguns anos. A gente já trabalhou junto em campanha, tivemos uma experiência muito boa. Conheci ela fazendo uma campanha aqui em Ariquemes e aprendi muito com ela, me inspirei no trabalho dela. Trabalho excepcional, muito profissional, ela é muito séria no trabalho. O irmão dela, inclusive, é senador da República por Rio Branco, né, pelo Acre. Será que a Mirla já entrou? Mirla, você já está online? Deixa eu chamar ela aqui. Vamos para cima. E Lander? Como é que tá, Lander? Tudo tranquilo? Lander é outro cara que eu conheci poucos dias atrás. Ele organizou um grande evento em Porto Velho sobre marketing político, um curso que eu participei. Tive a honra de conhecer o Caio Manhanelli. E foi muito bom aquele curso, né, de comunicação governamental, comunicação para mandatos. E o Lander está aí, também trabalhando na área. Daqui uns dias vamos nós bater um papo, viu, Lander? Eu e você. A gente tem muito para aprender com você também. O Lander fez umas campanhas bem especiais aí, que deu muito voto. A candidata dele não foi eleita, mas ela está na suplência. Lander, posso falar o nome da candidata, né? Foi a Sofia, né? Sofia, eu acho que ela fez quase 25 mil votos. Foi uma votação muito expressiva. E a Mirla entrou. Ok, Mirla, vamos lá. Entrar ao vivo. Mirla entra. Vamos entrando, vamos compartilhando. Quem puder compartilhar, mandar para frente o link. Mirla Miranda. Oi, agora que eu vou pôr o fone. Ivan Delara, Deixa eu aumentar meu o volume querido aqui. amigo, uma honra. Peraí, vou pôr o fone. Olá! Agora sim, até melhorou a qualidade do áudio. Que honra, viu? Que alegria falar com você, com Para mim o é seu uma público. honra. Eu quero ouvir as suas experiências, ouvir suas ideias, aprender com Ué, você você viveu mais. comigo algumas. Me conta você das experiências que a gente viveu. Primeiro eu vou te Oh, entrevistar. foi uma maravilha. Foi um pouco pesado para Foi. mim, assim, a intensidade de uma campanha que a gente fez naquela época. Você lembra que eu acho que foi um pouquinho mais da metade da campanha eu quis desistir, né? Quis desistir, mas eu falei, A vai Mila não me não. deixou desistir. Não vai, querido, só tá começando, vai piorar. Foi, É. assim, uma campanha do início ao fim. A gente começou, acho que uns 3, 4 dias antes de começar a campanha, eu e você junto. Foi que eu conheci você. Falaram, ó, você vai lá com a Mirla,
a Mirla vai estar fazendo a produção da campanha, vai ser a marqueteira da campanha, conheça, vai lá com ela. Aí eu fui conhecer a Mirla, uma responsabilidade grande. A Mirla falou: olha, o candidato falou que você é a pessoa de confiança dele aqui dentro e você é a pessoa que tem todas as informações dos 4 anos de mandato dele. Se vira. Foi bem isso mesmo. Não, e E sabe o aí que a que é gente se legal? virou, né? Não, e a gente se virou. E A gente se eu, virou com sim, tantas dificuldades. eu trabalhando com assessoria de imprensa, os 4 anos, né? E assim, o meu encontro com uma campanha de verdade foi ali, foi naquele momento, né? Com a produção, com a loucura que é a produção de uma campanha, né? Porque É uma loucura. é coisa de outro mundo, só vivendo para Não, saber como é que só é, né? vivendo, só vivendo. E eu tive dos dois lados. Agora eu posso falar dos dois aspectos, né? É, Como você foi uma candidata no ano fui passado, né? candidata, fui candidata. Ivan, como se é difícil você entrar na produção do marketing de uma campanha política, a gente é hostilizado por ser marqueteiro, por isso que eu digo que a gente é marquetista, né? É. Porque você tem normalmente você sonha por ser contratado por uma pessoa 100% honesta, uma pessoa que tenha realmente bandeiras, que tenha um motivo muito claro para ser candidato, porque hoje não, né? Maquiavel já dizia, né? Há duas tendências, há dois desejos humanos, né? O primeiro desejo humano é o desejo pelo poder, que é muito aristocrático, dizia Maquiavel. Depois ele diz que o segundo desejo é exatamente o desejo das minorias, né? Uhum. De irem contra o poder, né? Que já é uma coisa que faz parte, permeia um pouco essa coisa de não gosto de política, né? Então é o inconsciente coletivo que o Jung, né? Eu também sou psicanalista, né? O Ivan já sabe, vocês também. Então, a comunicação e a psicanálise, elas conversam 100%, né? Porque não há comunicação, não há imprensa sem comunicação, não há conhecimento de si sem a fala. Então, hoje eu estou Uhum. dentro de toda a área da comunicação que você possa imaginar. Mas voltando para o Jung, né, que é um grande psicanalista, foi muito amigo de Freud, Freud dizia que nós temos o nosso inconsciente, ele descobre o inconsciente, ou seja, todos nós temos algo dentro de nós que está submerso, ou seja, na infância, né, aquela raiz, né, tem a árvore, então é a parte da raiz. Está lá embaixo, a gente não acessa. O tronco a gente acessa, né? Então, eu até digo que os psicólogos, eles cuidam do tronco, daquilo que se vê, né? Daquele trauma do momento, né? Daquele momento que você bateu o carro, ficou traumatizado, não quer mais dirigir. Você teve uma crise emocional ali com um colega de trabalho, não quer mais trabalhar. Então, o psicólogo cuida do que se vê. Né? E o psiquiatra, ele é o resultado dos frutos, né? Eu vou chegar, a gente vai falar, claro, de marketing político, mas eu tinha que iniciar falando disso, Ivan, que tem tudo a ver, Uhum. porque o psiquiatra, Sim. ele trata dos frutos, o resultado, né? Você tem crise emocional, né? Você começa a não dormir, tem insônia, você vai para o psiquiatra porque o psicanalista, o psicólogo não pode te passar remédio, o alopático. Então você precisa ser medicado, né? Tá com crise de ansiedade, insônia e tal. Então, nós vivemos num mundo aí muito viciado, né? Então, eu sempre digo, procure sempre, está passando por crise, procura sempre um profissional da raiz, para depois você, ou do tronco, para depois você não ter que chegar a tomar remedinho, porque os frutos são normalmente ansiedade crônica, insônia, depressão, enfim. E aí, Ivan, é legal falar de comunicação também sobre esse aspecto. Porque o Freud dizia que nós temos o inconsciente, então a gente não acessa, é o que eu estou falando lá na raiz, e o Jung dizia que nós temos o inconsciente coletivo. É aquilo que todos nós temos em comum e fazemos juntos. Né? E é verdade. E em Aham. política a gente vê isso, não vê? O inconsciente coletivo, ou seja, todo Uhum. mundo está seguindo, às vezes, os mesmos passos, né? Alguns podem dizer assim, aquela pessoa é Maria, vai com as outras, mas não, é uma tendência coletiva. Então, na política também existem as tendências coletivas, né? Às vezes é a vez daquele cara, é a vez daquela pessoa, daquela mulher. É a vez da pessoa. E as pessoas começam a dizer assim, pô, aquele cara, e o outro diz aquele cara, sabe?
Então, assim, isso vai muito da agenda do povo, né? O que que o povo quer, né? O Estou que que- pela emoção das pessoas. está muito relacionado à emoção. Então, esse inconsciente coletivo, ele corrobora muito forte para o resultado também de uma eleição. Não é só o marketing político, não. O Não. que o povo diz nas ruas é muito importante É, antes do próprio marketing acontecer. Aí você vem com a pesquisa, né, Ivan? A gente vem com o marketing, a gente pavimenta esse ambiente e às vezes você pode até mudar, é possível, até mudar, quem sabe, né, a situação aí de alguém que está super bem colocado e por uma falha, né, um desvio, um erro, é o essa pessoa até perde marketing, aí. como eu falo assim, o marketing é fundamental, mas não é tudo, né? Não. Se a pessoa tem uma trajetória, uma narrativa interessante que vai de encontro ao que você estava falando agora, ninguém não tem como jogar contra. A pessoa acaba virando um sucesso. A gente viu isso muitas vezes agora nos últimos anos. Teve gente que ganhou a eleição praticamente sozinho, sem grandes equipes de marketing. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Ivan, meu irmão aqui, né, que é senador pelo Acre, Uhum. meu irmão não teve apoio de ninguém, literalmente, né? O partido ruiu com ele, né, no período eleitoral, não quis Eu apoiar lembro, acompanhei a praticamente, história, né? ele Você estava lembra? com A o gente partido não permitiu a coligação dele. não. E E aí o governo também lançou candidato a a Senado, Senado, e ele e o povo. E ele foi uma vaga e ele foi eleito, né? Então, você vê como a tendência do inconsciente coletivo também é muito forte. E é tão forte também a questão do você sentir que o candidato é vítima de alguma coisa, é vítima uhum. de algum movimento, de alguma sistemática. Isso também é impressionante como isso atrai o eleitor. Manda É aí, isso Ivan. mesmo. Eu estava aqui agora fazendo uns compartilhamentos aqui, mandando pro pessoal. Então, eu sou muito fã do Ivan, né? Sou muito fã aí da região de Rondônia, toda ela, toda que eu pude conhecer, dos profissionais, conheci muita gente boa aí, muita gente Aqui, talentosa. aqui nós temos muita gente top, top, top. Assim, você trabalhou com alguns, né? Você trabalhou com Trabalhei. O Gilmar, O Gilmar é um príncipe, um o príncipe. O Gilmar da Gilmar Z Propaganda. é um ser humano O Davi incrível. também, você trabalhou com o Davi, né? Trabalhei com o Davi, Trabalhou com o incrível, Davi, muito Davi. amigo meu. Espero poder Uhum. trabalhar com o Davi ainda também um dia. E com você de novo, é claro. Ó, tem Nós campanha temos aí, que. hein, pessoal? Nós estamos à disposição. Isso mesmo. Esses dias eu estava conversando com o Davi. Quando eu comecei a gravar esse conteúdo, foi semana passada, na verdade. Eu gravei com o deputado Pedro, que eu fiz as duas últimas campanhas dele. Gravei com o Dr. Michel Madela, que é um grande parceiro meu e Meu amigo, nosso o, amigo, o ele. Michel é um incentivador meu. A gente sempre troca muita ideia e ele fala, Ivan, faz isso, faz isso. Ele sabe, é um cara que sempre está me motivando há muitos anos. Inclusive, o marketing, se a gente não tiver ali uma assessoria jurídica muito embasada, porque todo ano eleitoral a gente tem novidades. E Olha, se sem as assessoria assessoria. jurídica Não dá, não tem como. não Não, dá, não não vai. flui. Quem está acompanhando nós aqui também é o Dr. Tássio. Dr. Tássio, Doutor Tássio foi meu advogado na ele campanha. falou para mim essa Hã? semana, Hã? ontem, quando eu publiquei falando que nós ia fazer a live, aí ele mandou mensagem para mim. Eu ainda não Muito, conversei com muito ele querido, pessoalmente. muito O educado, Tássio mandou muito. mensagem esses dias para mim, falou: nós a gente tem que conversar, e já marcamos. Semana que vem nós vamos estar gravando, eu e ele, falando sobre marketing político e direito eleitoral. Fantástico. Tássio, ele está Você vê, né? militando aqui na área e ó, é uma pessoa que ele está falando em rádio, falando em TV, falando o tempo todo, Eu tô disseminando vendo, eu tô vendo. esse tipo de conteúdo. E ele vai de encontro ao que eu estou buscando nesse Você está momento. fazendo. Isso mesmo. Legal. Olha, o Michel também está ao vivo. Aí, Michel, tudo Olha, bom? doutor Michel, querido, foi também a nossa base jurídica que deixou a gente muito tranquila em momentos de muitas crises. Inclusive, quando a gente fala em campanha política, né, eu acho que os momentos de crise foram os momentos em que o Ivan falou, não, vou pular fora porque, pelo amor de Deus, né, é difícil.
Não E é a fácil. crise, não. E a crise É na fácil. campanha, ela é natural. Você tem que sempre se estar preparado, né? Antever a essa crise. Existe uma coisa muito interessante, né? Que quando eu trabalhei com o Lorival, aí adoro o Lorival, um cara corretíssimo, né? A família Muito. muito gente boa e eu era tratada aí muito bem, sempre fui tratada muito bem e com muito respeito, né? O Lorival sempre acreditou no meu trabalho. Mas eu falava, Lorival, não, eu preciso saber de tudo. Eu preciso saber de tudo. Não me esconde nada. E aí é muito bom quando você tem essa conversa, né, com o candidato, né, que você vai saber tudo da vida dele. Eu tive um professor nos Estados Unidos quando eu estava estudando sobre gestologia, clientologia, e eu fiz esse período de estudo nos Estados Unidos. E aí a gente teve uma aula de assessoria de imprensa na Disney, né, dentro do universo do Que backstage da Disney. legal. E na assessoria de imprensa da Disney, na aula que a gente teve com os assessores, foi muito legal. Você fala assim, na Disney, Disneylândia, parquinho de diversão. Para aquilo ali funcionar, aquilo ali tem uma estrutura gigantesca, de gente muito preparada, para todo dia aquele universo funcionar do mesmo jeito, no mesmo equilíbrio, com os mesmos sabores, com os mesmos aromas, com o mesmo atendimento, com o mesmo padrão, com a mesma cultura. Então, isso em campanha política, em marketing político, a gente também tem que ter a cultura do candidato. Né? Nós temos Isso que mesmo. conhecer essa identidade, de onde vem esse candidato. Né? E aí, lá na Disney, Ivan, teve uma hora que eu perguntei, né, para o meu professor brasileiro maravilhoso, Claudemir Oliveira, eu falei, mas Claudemir, 3 livros escritos, eu estou até hoje para terminar o meu, não termino. E o Claudemir, eu falei, Claudemir, então, você foi demitido da Disney e você conta isso, né? Eu acho isso muito legal, você conta e tal. Ele falou, Mirla, isso na aula, né? Ele falou, Uhum. você conta com requinte de detalhes o motivo da sua demissão, né? Tem pessoas que teriam vergonha, né? Então, fiz esse comentário, né? E ele, com o seu preparo, 25 anos de Walt Disney, né? Ele diz, Mirla, olha, eu vim para cá, no interior das Alagoas, né? No interior de Alagoas, muito jovem, né? Eu era só um cara que fazia turismo, trade turismo no Brasil, e eu fui convidado pela Disney. Você imagina, um alagoano vir morar nos Estados Unidos. Então, se é para alguém falar mal de mim, tem que ser eu. Ninguém pode falar mal de mim antes de mim mesmo. Então, se eu tenho algum Que legal. segredo, eu vou contar. Ninguém vai contar por mim. Então, na política, sabe, Ivan, isso é meio vital. Né? Você vai entrar na política, vão fuçar a tua vida. Vão fuçar a tua vida. E aí, se tem alguma coisa para contar, a primeira pessoa que precisa saber, a pessoa que vai cuidar do teu marketing. Né? Isso Porque mesmo. aí entra até o storytelling, né? Que Uhum. é a parábola marketizada, né? Contar uma história, só que de uma forma marketizada, né? Mas o storytelling ele faz toda a diferença se você fizer como a gente diz, né? Com detecção de credibilidade. Conte a sua história, conte a dor que você viveu, porque mesmo que tenha um lado ruim da sua parte, você também aprendeu com isso, né? Isso Mas mesmo. não deixe nada para trás. Não deixa que o teu, né? Por exemplo, o teu marqueteiro é o Ivan. O Ivan não pode ter nada que ele vai ser pego de surpresa no meio da tua campanha. Aí, pô, De ele jeito nenhum. pego de surpresa, ele vai fazer o quê? Aí ele tem que pegar gerenciamento de crise em cima da hora? Não. Né? Você Não, estabelece já tudo isso eu tenho que antes, né? deixar as vacinas prontas ou já preparar antecipadamente, né? Verdade. Se é uma coisa principalmente numa campanha majoritária, se é uma questão que vai ser utilizada, e se você tem certeza que vai ser utilizado, você vai ter que já usar a vacina antecipadamente, já tratar isso abertamente, como você está falando. É Isso verdade. é difícil das pessoas aceitarem isso. É, O candidato ele tem que confiar em quem está trabalhando com ele. é. E a gente trabalha, Ivan, eu quero que você fale isso, é muito importante você falar isso, que eu vou até depois, você salva essa live. Com
Eu quero certeza, vou gravar salvar. Vou e salvar. mostrar. Porque você sabe que nós vivemos num mundo onde as coisas que a gente fala, né? Você é um leitor voraz, eu também sou uma leitora, amo Uhum. ler, né? Estou aí me debruçando em milhões de livros e apostilas e material para terminar o mestrado, ao mesmo tempo tentando escrever meu livro, trabalhando, e enfim. Mas vamos lá. A gente lê, a gente se prepara, a gente sempre tem assunto, a gente sempre tem argumento, a gente sempre tem o que dizer. E quem não lê, não se prepara, copia o que você diz, né? Uhum. Isso Então, mesmo. assim, o jornalista só escreve bem se ele lê suficientemente bem para escrever. Então, ele não existe jornalista que escreve bem, tá? Se ele não for um bom leitor. Se você vê um jornalista meia boca, pode ter certeza que ele não lê. Que ele é um jornalista da Shopee. Uhum. Agora vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá. Eu falei da Shopee, né? Que, poxa, me amarro na Shopee, tô falando da Shopee. Eu Mas sei da eu sua. até perdi o raciocínio, mas vamos lá. O que eu quero, onde que eu quero chegar, né? Uma vez eu falei para você uma coisa que você repetiu quando você me convidou para fazer a live. Aham. O que que é a política? O que que é uma campanha política? Isso foi que eu disse para você, mano. Logo que a gente se conheceu. Ciência. Ciência. Você falou isso para mim, ficou isso aí guardado. E hoje eu estou usando até. Eu fiz umas capas de YouTube, de Facebook, aqui na tela quando eu gravo. Política não é achismo, é ciência. Que O que a legal. gente mais vê, e isso é uma coisa muito que a gente está gravando isso aqui para pretensos candidatos, né? Sim. A gente tem que entender que a política não é achismo. É. A política não pode ser baseada só no que você ouve das pessoas ao redor de você. Ou você sai na rua, eu já ouvi gente falando, eu saí na rua, ouvi uma e outra pessoa falando, e é isso que é. É. Às vezes E não é bem assim. normalmente não é, né, Ivan? A gente sabe que depois que a gente faz uma quali, e a gente participou de qualis, né, com o nosso querido amigo, meu Deus, que pena, a gente perdeu para o Covid, meu querido amigo, ai meu Deus, fugiu aqui, porque olha, eu vou te falar, viu, foi uma perda dolorosa, né, que eu sempre gostava de fazer as nossas pesquisas com ele pelo nível de preparo desse amigo. Mas, enfim, eu vou já lembrar o nome dele, né? Essas falhas de memória, e principalmente quando a gente fala em Covid, parece que a gente ativa o inconsciente coletivo de que a gente também esqueceu de tudo na vida, quase tudo. Eu acho Enfim, que eu não conheço essa pessoa, né? conhece? Conheço? Não, Não, foi eu na não. primeira campanha do Lorival, você não conhece. O Pancho, Pancho, o Pancho. Nossa, Não, não O Pancho fez conheço. Confúcio Moura várias vezes, pesquisa para o Confúcio, né? Tá aí, o Confúcio é Hum, senador, ele que fazia as pesquisas para o Confúcio, né? Tentei trazer o Pancho essa para o Acre várias vezes, o qualitativa. quantitativa, qualitativa. O Pancho fazia tudo, né? Porque o Pancho era estatístico, formado, ele era do mais alto nível, né? E Não a era um curioso. pesquisa é onde que você pode se nortear. Se feita bem, de forma correta e detalhada, é a única forma que você tem, né, para analisar e levar para o candidato. O candidato que você está fazendo está errado. Não, e o Pancho é aquela coisa, você tem que dizer com quem você aprendeu, né? Aprendi tanta coisa com o Pancho. Quando a gente ia para dentro das salas e gravar, né, com os públicos específicos que a gente pegava, não, aquele público, vamos pegar daquele bairro, o público daquele bairro, vamos ver quais forças e fraquezas do nosso candidato, né? E eu era muito crua, gente, eu estou falando aí de 2006, né? Crua no sentido assim, de encarar sozinha uma campanha. Sozinha, É absolutamente pesado. sozinha. Né? Eu não tinha conhecimento da cidade. Eu cheguei no meio da campanha, né? Porque o candidato estava muito abaixo. E lutando contra o Confúcio, né? Que dominava a cidade, assim, tipo o fundador Ah, de aqui em Ariquemes. Ariquemes, em Aham, Ariquemes. isso, a primeira Legal. campanha do Eu Lorival. e o Michel estávamos falando sobre essa campanha esses dias. Foi uma campanha Aham. assim, o Lorival perdeu, mas foi uma construção de reputação dele muito Foi grande muito nessa campanha. Foi forte. muito Foi, importante para ele, foi, para a trajetória política dele que sucedeu, né? Porque foi. a história conta, né? Ele virou deputado 2 anos depois e Não, foi muito depois prefeito. forte. E eu me lembro assim da gratidão assim do Lorival,
da mudança, né, do que como estava para o que foi. Tanto que eu me lembro perfeitamente que o Confúcio quis me conhecer. Depois, né, quando a campanha estava acabando, ele quis me conhecer. Ele ganhou a eleição, cumprimentou o Lorival cumprimentou ele, mas o Lorival, ele estava entre, tipo, acho que o Michel vai lembrar, ele tinha 6% de intenção de votos. Nós saímos de 6% para 27% de intenção de votos, né? Então você sair assim, no meio da campanha de 6%, sem crescimento, sem visibilidade. E na época o conteúdo produzido era focado na TV, né? 100% TV, olha só, isso é uma coisa muito legal você está falando. Ivan, produção de TV hoje não é assim o mais forte. Não é. Não é como de jeito era nenhum. em 2008. Não é mesmo. Eu cheguei em Rondônia logo depois dessa campanha. Eu cheguei 21 de outubro de 2008. Olha aí. Desembarquei em Ariquemes. Olha só. Gente, eu nem era casada, né? Faz tempo isso aí. Mas vamos lá. Aí, o que foi muito interessante nessa campanha? A gente aprende pela experiência. Com certeza. Se eu trouxer para vocês aqui o que eu tenho de livros, de anotações, não chega perto do que eu vivi, do que o Ivan viveu, do que o Dr. Michel viveu, do que o Dr. Tássio viveu dentro do universo, né? Quem mais que está aí do marketing que a gente conhece? Lander, cara. O Lander de Porto Velho. O Lander, aham. Conheci ele faz pouco tempo lá em Porto Velho. Eu conheci o Lander, gostei gente. do Lander demais. A gente Deixa eu ver. Se manifestem aí, quem trabalha com marketing. Quem aí, é do por marketing, favor. né? Eu meti o dedo aqui na cola, tô tirando a cola aqui do dedo. Mas, gente, não é cola de... É cola mesmo, tá? Cola. Não é cola de colinha para falar com vocês, não. Aproveitei e colei os papéis aqui. Mas o que a gente estava falando, né? Quem é do marketing, né, Ivan? Perdi o raciocínio. Sim, sobre a experiência. A experiência. Sobre as experiências, né? Erros e acertos. Erros e acertos. Eu me lembro que o que eu posso falar, porque a gente, quando é assessor de imprensa também, tem coisa que a gente não fala, vai pra gente pro túmulo, assim como eu, como psicanalista, né? Eu tenho pacientes, assim, que estão sofrendo muito assédio moral no trabalho, né? Muito assédio moral. Isso existe muito no serviço público. Muito. É impressionante. No setor público, o assédio moral, essa coisa da síndrome do pequeno poder. Depois eu queria que vocês seguissem @psil.canálise, que é um novo Instagram que eu abri. Depois ali no Instagram. Coloca sim, porque você vai ler lá nos primeiros posts sobre a síndrome do pequeno poder, né? A pessoa, ela tem um poder muito pequeno, muito restrito, mas com esse poder, quem tiver ao redor dela, ou ela torna a vida dessas pessoas um inferno, ou ela ajuda, né, com esse poder. Mas o índice de negatividade do ser humano na sua comunicação, o ser humano ele tem uma comunicação negativa super rica e uma comunicação positiva super pobre. É impressionante. Você pode sentar numa mesa e a gente está sempre falando de alguma coisa ruim. Sempre tem algum assunto ruim na mesa, né? E depois, se entrar futebol, o time está perdendo, avacalha o colega. Né? Então, assim, a gente tem muita riqueza para ser negativo, ou para trollar, para tirar sarro. Agora, assim, você viu que demais, rapaz, aquela pessoa, o crescimento que ela está tendo nos negócios, né? Como essa pessoa está desenvolvendo na vida, como essa pessoa está exercendo um papel fundamental na sociedade. Então, essa linguagem positiva é pobre dentro de nós. Então, em política, isso é muito forte também, né? Todo mundo fica ligado no escorregão do candidato. Todo mundo quer ver alguém se dar mal. É da natureza humana, a gente fica curioso, né? Você tem o seu candidato ali, o seu candidato você quer que se dê bem, e o outro, obviamente, você quer... Não, o cara... Esse não. Né? Esse não, ele vai curtir uma praia depois da eleição, né? Mas o meu candidato vai ganhar. Mas a questão é que nessa construção da linguagem que a gente estava conversando, nós temos essa dificuldade no marketing, porque a construção da linguagem tem que ser positiva. E quando eu cheguei em Ariquemes para trazer a mensagem, né, e conhecer o Lorival, primeiro conversar com ele, né? Então, ele tinha muita coisa boa para falar.
Ele tinha uma linguagem muito positiva. Eu já fiquei impressionada. Falei, cara, esse cara é muito positivo, né? E fazendo aqui já a campanha pro Lorival. Nem sei se ele é candidato a alguma coisa, mas se for, Lorival, ele não é, ele parabéns. tá fora da política. Pois é, mas muito positivo, um cara muito positivo. E ele foi falar da história dele, do pai que tinha sido político, do desejo dele que vem desde aquela relação paternal. Falei, gente, esse cara tem muita coisa boa. Uma mãe muito fofa para falar dele, né? Filhos muito ligados, muito, sabe, filhos... Eu sou filha de pais separados, então eu sou muito ligada à minha mãe, então eu não tinha aquela relação com o pai. Então quando eu vi ele com a Natália, com a Amanda, né, com os gêmeos, e eu vi ele com aquela relação tão próxima dos filhos, eu falei, meu, que pai maravilhoso. Então estou usando ele como referência, porque ele foi uma super referência. Foi. E aí ele, aquele paizão, né, que pegou os filhos e abraçou, e eu cuido, e deixa comigo, e vamos que vamos, e eu falei, Lorival, você tem muita coisa boa para mostrar. Né? Vamos pegar esses pontos fortes da tua vida, do teu pessoal, do teu self, né? O self, a gente tira self e não sabe o que é self. O self sou eu, é o eu de cada um. Né? Myself, myself. Então, vamos pegar esse teu eu e vamos colocar para fora. E ele tímido pra caramba, você lembra? O Michel vai lembrar. Muito tímido. Muito tímido. Aí eu coloquei ele, eu me lembro. A estrutura ali era muito simples, né? Mas a gente consegue tirar leite de pedra quando tem vontade. Coloquei ele no muro branco, e falei, conversa aí, Lorival, vamos contar piada. Peguei um fotógrafo e um cinegrafista. Coloquei um daqui do lado do outro. Não, só olha pra mim. E vamos contar piada. Conta piada aí. Aí os meninos começaram a contar piada. Aí começaram a falar besteira e tal. E o Lorival, tímido, para tirar um sorriso dele. E ele ali com muita dificuldade. Aí por ali ele falou, peraí, vou contar a piada. Aí por lá eu lembro que ele contou uma piada. E quando ele terminou a piada dele era tão sem graça, que todo mundo morreu de rir, inclusive ele. E a gente pegou uns takes dele, Ivan. Fez os takes que precisava. Tão naturais, tão espontâneos, tão paternais, tão... Cara, de verdade, assim, ele é um fazendeirão, um bruto, né? Você tirar sorriso doce de um bruto, ó, você tem que ser boa, viu? A gente tem que ser bom, né, Ivan? E foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito com ele, hein? Muito. É muito querido. E aí o resultado? Muito. Começaram a ver o Lorival com aquela cara, menos fazendeiro, sabe? E é uma cara mais o pai da Amanda, o pai da Natália, o cara que tem gêmeos, o filho da dona, o filho do seu, né? Então, assim, isso é fundamental, né? É o que a gente fala, assim, é o storytelling, né? Conta a tua história, conta a tua família, né? Isso aí foi determinante para o crescimento. E sem a família, não saia candidato. Não. Já pensou se você chega nesse momento ali e não tem o apoio da família para estar do lado ali, para você mostrar para as pessoas que a pessoa está saindo já com o apoio da família? Não, seria uma frustração no início da campanha. A gente vê casos aí de mães e pais. Eu me lembro na primeira campanha do meu irmão, a gente tinha muito medo dele entrar na política, né? Eu me lembro que eu gravei um vídeo para ele, eu falei, olha, nós estamos cedendo. Eu estou cedendo, nossa família está cedendo o Alan para a política. Ou seja, como se a gente estivesse assim, dizendo, a gente deixa você ir, porque a gente teme muito, né? Mas a gente quer o seu bem. E desde a primeira campanha dele, a segunda, eu também sempre ajudei, sempre estava do lado. Ele ganhou a primeira já de cara, né? De cara. Com uma diferença. Ele virou deputado federal, né? O Alan, a nossa história é muito simbiótica, porque eu levei o Alan para televisão. Ele é 2 anos mais velho que eu, ele morava com meu pai, voltou, estava só na farra, né? Porque a gente sempre foi da igreja, mas ele veio assim, terminado de um noivado, então queria um pouco sair daquela Olha, vida, o deputado assim, Alex Sedano estão entrando aí. Alex, online, querido! Encontrei o Alex na fazenda do Ricardo Leite, em Rondônia, na inauguração da ponte sobre o Rio Madeira. Aí, nosso querido deputado Alex, com a belíssima e competente esposa dele, e ele fez... Cara, ele foi tão querido. Nossa prefeita. E aí eu lembro que o Alex, o nosso deputado Alex, disse assim, Mila, eu lembro que meu primeiro discurso de vereador foi você que me ensinou a fazer. Gente do céu, eu falei, tô velha demais. Não foi isso, meu deputado.
Eu me lembro de histórias Beleza. muito legais, Ivan. Ariquemes, assim, foi o meu, foi o meu grande lugar, assim, para crescimento. Ah, foi o Acre, ah, fiz campanhas no Acre, mas em Ariquemes eu acho que aqui você tem aquele peso, né? Pô, tá fazendo campanha pro fulano, vamos ferrar com a vida dela. Tá, ó, a Mila tá com o Beltrano e tal. Lá em Ariquemes Hum. não, eu era desconhecida, eu podia fazer o que eu quisesse. Ninguém ia me perseguir depois, né? Então, essa liberdade de fazer campanha fora, Ivan, é muito maravilhoso. Eu, sempre que é possível, eu quero estar fora, né? Eu quero fazer fora. Mas quando não dá, a Eu, gente aceita por aqui em mesmo. 2020, assim, em 2018 eu dei mais apoio, ajudei um candidato. Eu queria ficar fora. Depois que eu saí da prefeitura naquela época, depois que nós fizemos aquela campanha em 2016, eu queria ficar fora. Foquei no privado. Eu lembro. Em 2020, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer campanha a nível de estado e eu recusei. Eu estava com medo de perder meus clientes, eu tinha clientes muito, muito bons e focado no privado, que é muito bom na nossa área de marketing, né? É bom você ter sua clientela, e eu recusei. Aí tem um Porque grande amigo meu que trabalha com campanha, fez campanha contra nós em 2016, o Fabrício Reginato, ele ainda falou assim para mim, Ivan, vai e faz, você dá conta. Eu falei, meu Deus, mas uma campanha, não, dá nível de estado, e eu fiquei meio inseguro e preocupado também com meus clientes, que eu pensei, eu perco uma campanha e também perco os os meus clientes. clientes. Isso vai ser muito ruim para mim. Eu ralei bastante para chegar até aqui. Aí eu segurei. Em Não 2020, foi. em 2020 eu comecei a me preparar já no início do ano. Comecei a estudar bastante, comecei a me preparar. Eu falei, esse ano eu vou fazer campanha. Aí em Ariquemes eu comecei só na pré-campanha, acabei saindo fora, não fiquei na campanha toda que foi do Tizil da Lias, eu fiquei na pré-campanha. Eu ajudei a organizar uma parte da pré-campanha dele nos dias nos dias do registro de candidatura. Uhum. E só que eu já tinha fechado, já fazia dias com o Pedro, que era a reeleição em Cujubim. E o Uhum. Pedro, aí eu comecei a ver, não, começou a surgir a oportunidade de fazer mais campanhas no interior. Fiz a de Cujubim, de reeleição dele, que foi vitoriosa. Fiz em Montenegro e também em Rio Crespo. E daí teve outras propostas e eu não dava conta. Porque quando começa a campanha, você não consegue mais nenhum profissional para te ajudar. Não, Não existe, não acha mais. não, Aí o você tem prefeito que hoje, que é garimpar prefeito de mesmo. Alto Paraíso, eles pediram para mim, falaram, Ivan, vem aqui fazer campanha para nós. Eu não posso. Teve mais uma, não sei qual que foi a cidade que pediram também. E aí cheguei lá em Cujubim também. Eu não era uma pessoa conhecida, né? E a gente. Mas que bom, né? Hoje já não posso falar o mesmo, né? Hoje todo mundo me Todo mundo conhece já te lá, né? Porque conhece. a gente fez É. também 2 campanhas seguidas, mas assim, o diferencial da campanha, que as pessoas que estão às vezes ao redor do candidato, elas se assustam e ficam te cobrando. Por exemplo, Mirla, faz isso. E você tem Uhum. uma programação do que fazer em cada tempo da campanha a fazer. Nossa, sofri tanto com isso. Isso, mas Nossa, a isso é última uma coisa campanha do padrão. Lorival. Isso todas as campanhas Era a gente tanto sofre. marqueteiro que brotava do chão, dizendo, não, tá tudo errado. E você tem... Olha, deixa eu explicar uma coisa para quem está assistindo a Isso gente. eu Por chamo de favor. Se, timing. vo, se você se O você quer marqueteiro ele tem o ser... tempo Não, você tem um cronograma a do que seguir. vai fazer e na hora de fazer. Janeiro, fevereiro. Olha, é burrice um candidato contratar a equipe de marketing 3 meses antes da eleição. Já vou Ah, dizer isso para vocês. Isso é fundamental de dizer. O ano e eleitoral, você tem que estar com a sua equipe de marketing o ano inteiro. O ano nós estamos agora inteiro. um ano da O ano eleição. inteiro. Por Ótimo. quê? Você tem que ter um cronograma para janeiro, um para fevereiro, um para março, um para abril, um para maio. Por quê? Primeiro, se você é um desconhecido, você não pode ser um papagaio de pirata. Aqui é muito comum, andando atrás de um político famoso. Está sempre atrás de um político famoso. E não está desempenhando um papel na sociedade para dizer aqui você veio.
Primeiro, construir você a tem que sua reputação, e a sua, não baseada na dos isso. outros. Exatamente. Isso me irrita, Ivan, de um jeito, o papagaio de pirata. Está sempre atrás de um político famoso. Isso é uma coisa, para mim, que ela chega a ser, assim, de uma infantilidade, sabe? Enfim, só que o que pesa para quem não tem grana? Eu vou te falar, por que eu só tive marketing nos 45 do segundo tempo? Porque eu não tinha grana. A grana do partido era a única coisa que me sustentava. Tá aí o doutor Tássio, que não me deixa mentir, né? A gente sofreu muito, por quê? Porque quem tem grana sai na frente, vai tomando água limpa. Está com a equipe de marketing, já está se preparando. Então, assim, se você quer ser candidato, né, mas você não é rico, você não é próspero, mas faz um pé de meia para você ter uma pessoa, pelo menos de rede social. A rede social é determinante nesse período de campanha, sabe? Para você ter alguém para te acompanhar, primeiro para te conhecer, sabe? Alguém que vai ser o teu marketista, né? Porque marqueteiro virou sinônimo né, de caixa 2. Então, vou falar marketista. Eu falo, você é marqueteiro? Eu falo, marketista. Hashtag marketista. Essa é boa. Não, essa marqueteiro tem agora. muito preso. Marqueteiro tem muito marqueteiro preso, gente, pelo amor de Deus. Não, já soltaram, inclusive. Deixa eu concluir. Então, essa questão de você tem que... A sociedade, né, a população, ela tem que saber a que você veio. E a população, ela tem uma agenda. Qual a principal... Se você hoje perguntar qual é a principal agenda do estado de Rondônia, é emprego ou é saúde? Hoje? Hoje, mais que emprego é saúde, né? Um dos principais problemas e que tem que ser resolvido é saúde. Então, é uma agenda do eleitor. É uma agenda. Então, tá na pauta dele, tá no café da manhã dele, tá no almoço dele, tá na janta dele, tá no sentimento, é a dor dele. Então, essa é uma pauta que você tem que pensar. Como eu posso ajudar? Mas aí tem gente que decide ser político por conta da aristocracia. Então, caros e caras, se você vê uma pessoa muito rica, muito próspera, buscando essa condição, pergunte para ela. É um sonho seu, como era do Lorival, muito rico, muito próximo. O pai tinha sido prefeito. Ele tinha toda uma trajetória de ter acompanhado o pai prefeito. Ele, é aquela história, né? Não precisava disso, né? Uhum. Nós temos o caso do governador do Acre, multimilionário. O cara teve um tio que ele só queria andar com o tio dele, que era político, foi governador do Acre. Então ele ele desejou aquilo. Né? Então, o mesmo caso do Lorival, assim, né? Ele desejou ser político. Agora, você vê um cara, procura saber. Tá? Você vê uma mulher, não vou falar só de homem, não. Você vê um candidato, vamos falar de gênero, né? E, enfim, hoje a gente tem que falar de gênero. Então, independente da escolha sexual, gênero, enfim, o que essa pessoa está buscando? Ela está buscando poder ou ela está buscando ser funcionário, né, de uma população que ele identificou uma necessidade? 2 necessidades, 3 necessidades, mas uma específica em que ele pode ser realmente vocacionado para ajudar. Porque assim, você não pode dizer assim, eu vou ser deputada e eu tenho 20 agendas, 20 pautas, 20 bandeiras. Isso não existe. Não. Isso não existe. Isso não existe. Dá tiro para todo lado. Eu falo assim, você vai dar tiro para todo lado, isso não vai resolver. Isso não vai te ajudar. Nós tínhamos, Ivan. Se a pessoa, principalmente, né, vereador, deputado, se não segmentar, claro, a chance de fracasso é muito maior. Seu público. Eu quero que todo mundo vote em mim. Não vai votar. Não. Olha, o meu eleitor, vou identificar o meu eleitor facilmente. O meu eleitor é formador de opinião. Né? Uhum. Eu tenho que... Você conhece aqui, você lembra aqui de Ariquemes, né? Uhum. Por exemplo, Ariquemes tem o setor 9. O setor Sim, 9 que é o setor... É uma cidade dentro de Ariquemes. Uma cidade dentro de Ariquemes. Isso aí é uma estratégia para um vereador. O setor 9 não tem vereador eleito hoje. E não tem. Gigante. É que nem aqui... E o que um vereador deveria de fazer para buscar voto do setor 9? Saber a dor das pessoas do setor 9. Andar no setor 9, conhecer, conversar com as pessoas. É isso aí.
Perfeito, Ivan. realmente, e mostrar Perfeito. para as pessoas que ele pode ser uma pessoa diferente lá e ajudar. E as pessoas, elas querem dar tiro para todo lado. Se segmentar É. ou por região, categoria também, né? Por exemplo, educação, ou isso dá muito certo. Tem gente que sai da educação e vai fazer campanha fora da educação, ao invés de ser o representante da educação. É. E E eu vou isso te falar, prejudica. hoje, não sei como é que está aí em relação aos candidatos eleitos. Claro que a gente tem exceções, não existe, a gente não pode ser radical e dizer que tudo é absoluto. Mas, assim, você vê que a maioria dos candidatos que se elegem, eles são pessoas que têm dinheiro para começar a pré-campanha. Uhum. Quem não tem grana, né? Eu não ia vender meu carro, minha casa, né? Meu marido, para fazer campanha, né? Eu falei, gente, eu vou com o que eu tenho e Eu lembro, Que Deus me ajude. Você esteve aqui. eu cheguei aí no Acre, mandei mensagem para você, você falou, estou passando no seu hotel, você vai andar um dia comigo na minha pré-campanha. Eu andei com você o dia todo. Foi mesmo. E foi uma alegria para mim, Ivan, E te para mim foi reencontrar. aprender. Eu pensei assim, vou aproveitar esse dia e vou aprender com a Mirla. Olha que pessoa honrada, né? É impressionante, assim, Show. por que Deus honra quem dá honra, né? Tem todas as pessoas que aprenderam comigo, e são poucas aquelas que vão dizer assim, ó, aprendi com a Mirla. Vai acontecer com você, Ivan. Você vai dar aula para muita gente. Mas vai ter uma ou duas pessoas que vão dizer assim, Ivan, muito obrigado. Se não fosse você, ó, eu nem estaria nessa área. Né? Então, assim, E você é hoje que eu mais muito estou honrado. buscando, hoje que eu mais busco é pessoas que queiram realmente entrar na área e até gente para trabalhar comigo mesmo, entendeu? Para Porque você falta, ensinar, né? Você tem que dar para essas pessoas. Falta. falta gente para gente ensinar e para trabalhar comigo. Por exemplo, eu estou procurando hoje uma pessoa para ficar comigo, só comigo, cuidar dos meus vídeos, cuidar das gravações, cuidar dos cortes, dos conteúdos, ajudar a produzir o meu conteúdo, né? Não E você acho. não tem, não tem. Não, a equipe da agência a gente não Você tem pode que usar, né? formar esse Então, profissional. vou ter que acabar formando, Não, você tem que formar esse profissional. né? Olha, Do zero. você vê, o Marcelo, que foi o editor da minha campanha, eu formei, né? Literalmente. Eu peguei o menininho novo, o Lucas, recém-formado em jornalismo, textinho ainda ralo. Hoje ele está bombando, né? Bombando aí, está fazendo Legal. podcast, escreve super bem. Então, assim, eu tinha que pegar gente para formar, até porque o mercado de profissionais já gabaritados, né, com texto pronto, aquele cara já todo já completo, vamos dizer assim, formatado no ambiente político, é caro. E eu, como candidata com uma grana restrita, eu tive que ir pegando gente e falei, ó, eu consigo, vou fazer as duas Sua mãe foi coisas. sua assessora. Minha mãe era 4477, que rima com chiclete, o nome da minha mãe é Gorete, ela tinha que andar comigo, porque todo mundo queria ver a Gorete. Eu lembro. Então é isso, sabe, Ivan? Seria assim, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre Sim. isso, né? Sobre a legitimidade, o que credibiliza um candidato, né? O que gera essa reputação? Primeira coisa, eu criei um acrônico que eu chamo de AIA, que tem a ver um pouco com o livro que eu estou escrevendo, né? Quais são as palavras-chave de quem quer ser alguém, de quem já é alguém, mas quem quer mostrar esse ser que você é para as pessoas, deixando uma mensagem relevante. Porque a gente não pode passar só pelo mundo, Ivan, com a nossa voz. A gente tem que passar pelo mundo com a nossa mensagem. E essa mensagem tem que ser relevante. Então, você pode estar na política, você pode estar no seu trabalho, só servindo o povo, ou na sua escola, servindo os seus alunos, ou sendo merendeira, servindo pessoas para comer, ou no restaurante, enfim, deixe sempre uma mensagem relevante. E o que essa mensagem relevante ela tem que ter? Então, AIA, primeiro, honestidade. Se você não for honesto, não é só honestidade de não roubar o dinheiro do outro, ou pegar a carteira que caiu no chão, ou ficar com a caneta que não é sua. Porque até a caneta que não é sua, que não te pertence, não leva para casa. Isso diz muito sobre você. Uhum. E aí eu te digo, honestidade, isso define reputação. O que define também reputação? A autenticidade.
autenticidade. Se você não for autêntica ou autêntico com o que você está dizendo sobre o que você quer fazer ou sobre você, esquece. A autenticidade tá? é tudo. É tudo. É só o dinheiro que vai te levar para lá. Tá? O dinheiro pode te levar para lá. Né? Mas sem autenticidade, só o dinheiro. E às vezes nem o dinheiro. Né? Nós tivemos um candidato aqui que a gente sabe que gastou 20 milhões. 20 milhões. Não, mas você imagina isso aí que, em época... Olha só, Ivan, o cara vai ganhar em 4 anos 1,5 milhão de salário. Como é que ele gasta 20 milhões na campanha? É um absurdo. Realiza isso. Claro que ele vai tirar isso de algum lugar. Claro que é das pessoas. E essas características que a pessoa precisa se identificar elas, realmente, se a pessoa realmente quer ajudar as pessoas, realmente quer transformar vidas, quer ser uma mão amiga das pessoas. Se a pessoa tem esse desejo genuíno, é totalmente diferente a campanha dessa pessoa. Ela faz com menos dinheiro mesmo. É verdade. Porque as pessoas que ela conversar vão ver isso. As pessoas sentem, as pessoas confiam. E tudo é mais natural. A pessoa não precisa mentir, não precisa vir com propostas mirabolantes. A proposta mirabolante, ela vem de quem não tem capacidade de conquistar por si só. Outra característica da nossa campanha juntos, né? Depois eu vou concluir o AIA, tá? Para vocês fiquem ligados aí. Eu já falei de honestidade e autenticidade, vou já concluir. Mas uma das características do nosso candidato que a gente trabalhou, que foi o Lorival, né? O Lorival entrou numa campanha, ele tinha a máquina da prefeitura, ele era prefeito. Mas ele tinha um jovem contra ele, né? Um jovem, né, que tinha uma estrutura intelectual muito boa também, né, uma profissão boa, bem conceituado na cidade. E assim, a gente sentia... também brasileiro. O momento brasileiro. O momento estava logo muito depois do impeachment da Dilma, o Brasil muito era propício, de mudança. Muito propício para aquela coisa do vamos mudar, né? E foi uma das coisas interessantes. A gente conversou com o Lorival, sentou com ele falou, não vou prometer nada. Não vou prometer, porque eu sei qual é a condição do governo federal e os repasses, como vão ser feitos. Se eu prometer, eu vou mentir, não vou cumprir e tal. Eu olhei para ele, então você vai perder a eleição, né? Porque você está sendo honesto e você está sendo correto. E eu não sei não, você vai levar essa. E a gente foi super honesto com ele. Ele falou, mas estamos aqui para ganhar. Eu falei, então vamos ganhar, mas não vai ser fácil não. Por quê? Não porque eu não queria que ele prometesse, mas ele não queria realmente se comprometer com nada, assim, que tivesse além de qualquer possibilidade. Ele estava realmente temeroso, por ser um homem mais velho, com a cabeça muito boa, temeroso com essa coisa, né? O cenário nacional. Cenário né? político Até brasileiro. Político e por exemplo, econômico, hoje, porque ele é muito eleições, inteligente. Muito inteligente, empresário. Empresário. Ele sabia que podia ser muito danoso para o empresário. E se as eleições municipais fossem hoje? A situação que o Brasil está vivendo hoje com a queda de repasse do FPM para os municípios. O candidato não tem o que prometer para o próximo ano, né? Não teria o que prometer. Nós tínhamos basicamente um cenário muito parecido, sabe, Ivan? Acho que você lembra disso. A gente tinha um cenário muito parecido, um cenário assim de instabilidade, né? Mas assim, nos surpreendeu a gestão do Temer. Né? E eu posso falar aqui que foi um grande presidente. O tempo que ele ficou, ele foi um grande presidente para o Brasil. Mas vamos voltar para a questão de você detectar credibilidade e construir reputação. Primeiro, uma coisa que tem que ficar muito claro, você não vai esculpir uma figura, tá? Um Davi de Michelangelo, você não vai esculpir o Davi de Michelangelo, porque isso não existe. Não, Mirla, você vai fazer de mim aquele cara assim, 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 assado. Não. Não tem como. Não, você vai dar um toque na essência que a pessoa já tem. Mas a essência você não consegue mudar.
Não, a gente vai melhorar a linguagem, nós vamos trabalhar o discurso, nós vamos trabalhar o argumento, né? Às vezes esse candidato, ele tem dificuldade de concatenar ideias, né? De começar um raciocínio e concluir esse raciocínio, né? Esse candidato não é um bom leitor, então a gente tem que estar ali lendo para ele, né? Preparando ele para isso, e isso é muito importante, porque você até, no período eleitoral, você cria leitores, né? Eu vivi essa experiência algumas vezes. Mas voltando para o AIA, né? E nós temos aí o I. O I é integridade. O que é uma pessoa íntegra, Ivan? Uma pessoa íntegra é aquela que vai chegar para você, como a gente estava comentando sobre o cara que não vai prometer. Ele não vai te dizer, olha, vou fazer isso, ó, vou ganhar a eleição e vou ajeitar a vida da tua família. Sabe, a integridade, ela não corrobora com promessas, com falácias, com retóricas. Integridade tem a ver com verdade. Até com oportunismo, que a gente vê muito na política, né? Então, os oportunistas, essa palavra é muito boa, Ivan, você foi no hashtag aí, hashtag fora oportunistas. E em períodos eleitorais, a gente vê brotar do chão pessoas que querem viver. Aparecer a todo custo. Não, viver da política. Viver, não quero ter um salário, eu quero a política para eu ter renda. Mas também. E tem os oportunistas que acham. Na última eleição, eu vi gente que tinha uma postura todos os outros anos do seu mandato. E quando chegou na campanha, ele resolveu bater em outro fulano para ver se pegava um pouco da moral do fulano. Entendeu? E não funciona mais bater, isso não viu? funciona. Isso não funciona. Eu vi todos que fizeram isso, deu errado. O povo adora a traição, mas odeia o traidor. Né? Isso aí não funciona. É uma máxima política. O povo até gosta de ver o circo pegar fogo, mas ele não vai votar em quem traiu, em quem colocou fogo no parquinho. Não vai mesmo, você pode ter certeza. Então, e aí a integridade, ela vem íntegro, integra, né? A pessoa íntegra, ela junta, ela não espalha, ela não separa pessoas, ela soma. Então, nós temos aí o H, né, de honestidade, né, de uma pessoa que vem com essa verdade, né? Honestidade também virou uma palavra meio hostilizada, porque todo mundo diz que tem qualidade quando vai fazer um comercial. Empresa, produtos com qualidade. E o político diz que ele é honesto. Então tem essa brincadeira, esse trocadilho, né? Qualidade para o comércio, honestidade para o político. Né? Então todo produto do comércio tem qualidade, todo político diz ter honestidade. Realmente não é assim que funciona. Então fique esperto para esses tipos de comerciais. Eu sou honesto ou o meu produto tem qualidade. Né? Fique esperto para esses dois comerciais. Na política a gente tem que conseguir demonstrar sem precisar falar, né? Claro. E o corpo fala, a trajetória, né, da pessoa, eu sempre falo, a trajetória pode falar mais do que você chegar aqui e falar o que você é. De onde que você veio? Você é um ótimo profissional ou sua carreira até aqui, que você não era da política, ela é exemplar, as pessoas têm você como uma pessoa de exemplo para ser seguido? Isso ajuda a mostrar para as pessoas que realmente merecem confiança. Verdade, Ivan. E aí a gente vem com honestidade, a gente vem com autenticidade, a gente vem com integridade, a gente vem com uma palavra que também é muito banal. As pessoas acham, cara, amor. Mas primeiro você tem que amar você. Se você não se ama, você não tem a menor possibilidade de amar o próximo. Porque amar é o próximo como a ti mesmo. Então, olha só, se eu não me amo, se eu não zelo pelas coisas que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo meu carro, pela minha família, pelo que eu conquistei, pela minha reputação, se eu não zelo, se eu não dou valor, se eu não amo as minhas conquistas, se eu não amo a minha imagem, né? Tem mulheres que falam assim, eu nem me olho no espelho. Então, como é que você ama seu filho? Como é que você vai ensinar essa criança a se amar e amar outra pessoa? Não é? Então, o amor, ele está ligado primeiro
a você se entender, se conhecer, se respeitar, se amar, para você amar o outro. Ninguém ama o outro dizendo assim, ah, mas eu não me amo. Isso não existe. Você só aprende a amar o outro amando a si. Você só conhece o amor quando você ama a si. Porque você está amando a imagem e semelhança de Deus. E eu preciso falar disso, porque essa é a minha verdade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você fala, ah, identidade. O que é identidade? Eu até postei esse vídeo do Marçal, né? Identidade está lá em Gênesis. Né? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a sua identidade, ela é composta por essa tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Então, você tem que equilibrar corpo, equilibrar alma e equilibrar espírito. Então você tem que comer bem, se alimentar bem, você tem que frequentar uma academia, ou então caminhar, ou então correr, fazer qualquer coisa para o seu corpo ter uma boa estrutura, né? Você tem que cuidar dos seus pensamentos, da sua mente, você tem que fazer terapia. Eu digo para todo mundo, gente, eu faço terapia até hoje, eu já sou psicanalista há 5 anos, até hoje eu faço terapia uma vez por semana. Por quê? Porque terapia é vida. Faça terapia, entra lá no Psicanálise que você vai adorar. E outra coisa, o espírito, você tem que alimentar o espírito. Sabe por quê? Porque o espírito é o seu consciente. É aquilo que você vai dizer para você, ó, não faz isso não que isso é errado. Nossa, de onde é que vem isso? Isso vem do DNA de Deus. Quando você vê uma injustiça, você está passando no meio da rua e tem um cara chutando um mendigo. O que você sente? Você quer ir lá e falar, meu irmão, você está louco? Você está maluco? De onde vem esse senso de justiça? Isso é DNA de Deus. Isso é espírito. Então você tem que tratar o seu espírito. Você tem que frequentar um lugar que preencha esse espaço dentro de nós, que precisa ouvir para conhecer e para estabelecer uma conexão com algo que é muito superior a nós. Então o amor está muito ligado a isso, né, Ivan? Eu preciso concluir, né, porque a gente está... Acho que não dá mais nem para salvar esse vídeo, dá? Deixa eu ver aqui. Ainda dá para salvar? Dá? Eu acho que sim, estamos 1 hora agora. Então vamos fechar. Então, vou dizer para vocês, o amor, né? Então, AIA, né? Honestidade, autenticidade, integridade e amor. Se você quer realmente ser detectado de forma, sabe, as pessoas enxerguem credibilidade em você, enxerguem em você uma reputação. Isso mesmo. Então, usa aí o acrônico de AIA da Mirla, né? Porque isso diz muito sobre você. Guarda isso, guarda essas palavras, né? Se for usar, dá o crédito, Mirla Miranda. Eu vou usar. Obrigada, Ivan. Pode usar à vontade. E é isso. E tem sete mensagens muito negativas para um candidato, tá? Eu vou deixar para vocês aqui também. Primeira coisa, candidato fofoqueiro. São 7 pecados do candidato. Candidato fofoqueiro. Aquele candidato que aonde ele vai, ele conta uma fofoca do outro candidato. Esquece a vida do outro candidato, toca a tua campanha, né? São 7 pecados. Eu vou até abrir aqui, que é uma apresentação do meu treinamento, gente que comunica, né? E aí eu não vou lembrar dos 7, né? Então, um é esse, o candidato fofoqueiro. Se você encontrar um candidato fofoqueiro, corre do cara. Outro é o candidato que está sempre julgando. Tá? Ele não está só julgando a equipe dele, está julgando o povo. Sabe? Então, velho, não julga. Se você vai entrar na política, não julga ninguém, não julga nada, porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Fique esperto quanto a isso. Tá? O candidato negativo. Cara, o candidato negativo. Não, tu viu? O cara chegou aqui e falou que o outro não sei o que, tá muito à frente na pesquisa. Que pesquisa? Você viu a pesquisa? Você teve acesso à pesquisa? Então, olha, campanha política... Como eu falo, se baseia no oba-oba. Na falácia. Gente, o que mais tem em campanha eleitoral é conversa fiada. Falácia. É falácia. Sabe, é a rádio pirata. Foge da rádio pirata. Outra coisa, reclamação. Candidato reclamão. Nada tá bom pro cara. Nada tá bom pra mulher. Sabe? Nada tá bom pra ninguém. Não tá tudo ruim. Pô, hoje tá ruim esse negócio. Esse negócio aqui tá ruim. O cara já pega a equipe inteira e já joga para baixo. Então você imagina que político vai ser esse cara. Né? Outro pecado que o candidato não pode cometer na sua atuação, já como candidato, né? Ele não pode viver dando desculpa. Não, cheguei atrasado porque a minha mulher, não.
ou não fui lá na sua casa porque não está sempre se desculpando. Não faça isso. Quanto mais você pede, dá desculpas, mais você se enrola com o seu eleitor. O seu eleitor, ele é prático. O eleitor, gente, o eleitor, ele é prático, ele é pragmático, ele é, sabe, pão, pão, queijo, queijo. Não, vamos direto ao assunto aqui, meu irmão, que tem outro ali que eu quero saber quem é melhor, sabe? Então, seja prático, sem desculpas. Exagerado. Não, porque eu tenho, olha, estou com uma equipe maravilhosa, já tenho não sei quantos mil... Esse Contando candidato vantagem. que conta vantagem, perfeito, que conta vantagem todo o tempo, também se descredibiliza. Né? Quem é que acredita em quem está todo o tempo contando vantagem? Na vida, no cotidiano. Fala você aí, Ivan. Absurdo. A gente não dá É difícil, você não a consegue menor nem ficar moral, né? Você não Não consegue ficar nem do consigo. lado da pessoa. Não É consigo. difícil, né? Quem fica Não contando consigo. vantagem de tudo que faz, tudo que tem, tudo que é dessa pessoa é melhor. Exatamente. Impossível. E tem, por último, né, o candidato cheio de dogmas. Né? Ele é cheio de questões mal resolvidas, dogmatismos. Né? O que são os dogmas? Né? Aquele cara que está cheio de respostas prontas, né? Muita ciência, muito argumento, sabe? Não, eu acho que nós estamos indo pelo lugar errado, porque segundo a NASA, sabe, o cara está criando situações que vão, sabe, não vão acrescentar em nada a candidatura, sabe? E preconceitos, né? Dentro do dogma você pode incluir preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos. Você pode até ter a sua cultura. Eu fui criado num lar cristão, então eu sou uma pessoa que tenho uma direção não abortista, contra as drogas. Se aproprie disso, se essa é a sua verdade. Né? Se não é, vá na vertente contrária, né? Mas seja verdadeiro. Outra coisa muito forte aqui, que foi muito dogmático, né? Foram os evangélicos ocasionais. Né? Cidades que tem muito evangélico, tem os evangélicos ocasionais. Aí, por exemplo, eu nasci num lar cristão, né? Eu prego nas igrejas, tenho um compromisso em levar a palavra de Deus, né? E igrejas também levam um pouquinho de conhecimento de nós mesmos, né? Dentro do universo psicanalítico. Aí, na campanha, o que a gente viu? Né? Nessa campanha última, agora que eu fui candidata. Gente, tinha tanto evangélico que a gente nunca viu na igreja. Já aconteceu aí, Ivan? Só acontece aqui no Acre? Não, acontece em todos os lugares, eu acho, porque eu vi bastante só acontece gente aqui no Acre. Eu vi bastante gente virando evangélico na pré-campanha já e já começando. É um absurdo. É um absurdo. São essas pequenas, vamos dizer assim, essas pequenas coisas que você diz assim, isso não é nada. Aí o cara começa a frequentar a igreja. Isso faz parte da integridade. E todo mundo está sacando que o cara está fazendo uma cena, né? Que a mulher está ali encenando, sabe? Que ela vai pro barzinho daqui a pouco. Então, cara, se a igreja não é o teu nicho, se o teu nicho é o pessoal do barzinho, tá sempre no barzinho, vai pro barzinho, vai criando relação com a galera do barzinho, sabe? Não, mas é porque tem 57% de evangélicos no Acre, então eu tenho que frequentar alguma igreja. Não, vai pro teu público, sabe? Porque isso aí vai te descaracterizar, sabe? Da mesma forma que você quer construir a sua reputação, você também consegue se autodestruir simplesmente com uma cena, com uma visita, umas idinhas assim, esporádicas a uma igreja dentro de um período eleitoral. Feio, muito feio. Isso mesmo. Muito feio. Mirla, estamos chegando ao final. Show de bola, foi muito bom conversar com você, aprender com você. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais vezes isso, hein? Quantas vezes você quiser. É muito bom bater esse papo. Para mim é a primeira live que eu estou fazendo na minha vida, para você ver, ó. Tem que começar por fora. Eu nunca fiz live. Eu vou te falar, tá? A gente está com um público, sinceramente, muito bom, tá? Porque normalmente eu já vi grandes palestrantes
Com, tipo, 25 pessoas, É, tá? não, as lives eu tô acompanhando várias assim do Instagram, assim, não lota assim tanto não. Por quê? A gente busca o nosso público. Eu tô Ó criando a o meu Rafa. público. Oi, Rafa. Olha aí, Ó ó, a Rafa Rafa. dizendo aí, que live mara, amei. Olha aí. E aqui tinha É muita gente, isso. muitos amigos aqui online. A Kika, a esposa do Pedro, entrou aqui, não sei se ela ainda está online. Até a minha mãe passou por aqui, ó. Mamãe! Ah, a mãe, você Depois eu vê. vou ver se entrou a minha galera que eu chamei, mas assim, a gente vai O ter deputado Alex aniversário. Sedano entrou aqui, eu já conversei Ah, com ele, mandei mensagem para ele entrou essa aqui a semana. Sâmia Reis, o Miller Arthur, a Darcilene, pessoal aqui do Acre, ó. Que O deputado, legal! Sandro Saraiva, que live necessária, que lindo. Aqui do a Josi Vilela, minha querida amiga nossa, de milhões de anos. o Olha que Leônio, demais. meu colega, o Leônio, deixa eu ver quem Nayara mais. Santana, Suelen Moura Rocha, gente, do doutor, a minha vizinha aqui, a esposa do doutor Giliardi, doutora Suelen, que linda, né? Olha que gente legal, gente, estou muito feliz, né? Muita gente aqui do Acre, tá? Muita gente de Rio Branco aqui, ó, Isso. né? É sua galera aí E do seu Instagram, tá entrando através do seu Instagram. E o Marcos Paiva de Itapuã, a, meu amigo, a Tayane gente boa. Santos, que linda! Gente, muito feliz, ó, muita gente legal aqui, ó. Então, eu acho isso, gente. Deixar a mensagem Ó, relevante. ó, quem O comentou Ivan, aí agora? A quem? Bia Delara. Quem é sua mãe? Não, minha esposa, a Bianca. A Bianca! Cadê a Bianca? Ó, o Léo Aí, Mirtil, meu querido amigo aqui, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, um grande profissional, Léo Mirtil, fantástico, sabe? Só gente boa, gente. é Olha, isso muito aí. feliz. Muito O meu feliz. objetivo com esse conteúdo é levar a informação para realmente que possa ajudar alguém que esteja pensando em ser candidato no próximo ano. Não é só na questão de estratégia de marketing, mas também uma questão que você falou muito aqui, a questão moral. O que É nós estamos verdade. precisando disseminar é informação que leve as pessoas a elevar o nível moral de suas candidaturas. Verdade. E assim, Isso, Ivan, eu torço para que você pegue aí o melhor dos melhores, né? A gente sempre torce para que os amigos que trabalham com marketing político tenham a chance de trabalhar com pessoas que queiram entrar na política, não para ser mais do mesmo, uhum, né? Mas para deixar não uma voz, mas uma mensagem relevante, fazer mudanças na vida das pessoas. Em terra arrasada, em terra arrasada, quando você trabalha e põe a mão no arado, você faz brotar grandes, grandes, grandes árvores com frutos maravilhosos. E nós sabemos que nós estamos passando por um período aí muito difícil no Brasil. Então nós precisamos de pessoas, né, de qualquer idade, de qualquer vontade, mas que tenham a vontade do bem, fazer que correto. tenham aia, né, que tenham essa coisa do aia no profundo mais íntimo do seu coração. Porque não dá mais para a gente lidar com questões tão sérias sendo tratadas de forma tão, sabe, com tanta futilidade, temas tão sérios, sabe, falar sobre a vida de forma assim tão banal, né, falar sobre o uso de entorpecente de forma tão banal, né? Eu acho que esses temas são muito mais sérios, têm que ser tratados com muito mais seriedade, sabe? Muito mais seriedade. É que nem quando você faz pesquisa política, conversa com a população, sabe? Vê o que a população quer, né? Então, assim, a política ela tem que fazer Olha o isso. De A gente não pode Paula aí fazer. mandando. A Quem é o De Rafa também Paula, gente? continua. De Paula é um amigo nosso aqui da nossa equipe, do deputado Pedro. Ah, legal, Olha, Sargento De muita Paula. galera passou Que aqui. legal, Ó, olha só. Mirla, vamos Fechando. encerrar. Muito Vamos encerrando. obrigada. Se Eu deixar, que a tenho que gente fica, né, agradecer. Ivan? Ontem eu mandei mensagem para você, você respondeu na hora que topava. Eu falei, posso te ligar? Eu já te liguei. E a gente já combinou. Foi muito rápido essa decisão. E Ah, tem que eu ser. cheguei aqui de A vida é manhã, assim. ontem de manhã eu falei, eu vou começar a fazer, eu tenho que fazer live, eu quero fazer uma live com a Mirla. E já fazia um tempo que a gente não conversava. Foi muito bom.
Não, você é top, né? Eu estava olhando aí sua timeline. Cara, Você é você tá com um doido? Instagram lindo. Você é muito profissional. É, A Bianca é devagarinho, maravilhosa. Você devagarinho. tem filhos maravilhosos. Beijo para todo mundo. É Muita saudade muito de mais fácil de Ariquemes. fazer para os outros do que para a gente mesmo, né? Porque a maior Ou parte do tempo a gente despreza o nosso conteúdo, despreza nossas redes sociais, eu, né? Casa de Eu Ferreira de também sempre Petipau. fui. E Agora eu já estava que eu falando tô. há muito tempo, eu preciso começar a produzir meu conteúdo. E esses dias eu estive em Brasília numa imersão do Marcelo Vitorino, né? Que tem sido meu professor já Muito há bom. vários anos. E eu saí de lá motivado. Eu falei, chega, agora eu vou começar, eu vou entrar para essa área, vou focar mais, porque o ano da eleição está aí, né? E você chega na eleição e não está preparado? Não, tem que se preparar cada vez mais, né? Demais. E você E vai dar ainda um show. mais tendo os seus insights, as suas dicas, Conta melhor ainda. comigo. Conta comigo e todos vocês vão ficar de olho, né? Eu vou Ano de mandar eleição mensagem é ano de eu abrir vou o mandar olho. mensagem pro Gilmar também, eu quero gravar com ele também daqui uns dias. Quero que Grava ele com o conte as Gilmar. experiências Não, o dele, Gilmar tem entendeu? história aí para deixar aí, sei lá, só vai ter umas 6 horas de live. Isso Ó, mesmo. sigam @Mirla Miranda e sigam @Psil com U, ponto, canálise. Psicanálise. Para você ter um conteúdo psicanalítico lá bem legal, bem elaborado, você aprender um pouquinho mais sobre você, principalmente, sobre um pouquinho dos outros, né? O que a gente pode observar nas pessoas que estão com a gente. Beijo grande, foi Show. uma honra estar com você e vamos Valeu. fazer mais, vamos Obrigado. fazer Vamos fazer mais. mais, vamos, com certeza. Marcar presença nas redes sociais. Show. Agora vamos tirar a nossa foto? Bora. Só tira aqui as mensagens, você vai ocultar as mensagens, Peraí. senão eu não apareço. Ou então eu fico aqui no cantinho. Não, peraí, mas não tô conseguindo ocultar, não. Então fica aí, vai. Não, Sorria. aqui. Peraí, pode ficar aí no meio mesmo. No meio agora. Não, mas não aparece. Aparece. Para mim não aparece. Tira aí de você. Tirei. Fechou. Tirou? Uhum. Feito. Pronto. Feito. Foi maravilhoso. Um Valeu. beijo bem grande. Até mais, Mirla. Fica com Deus. Tchau, gente.